Existe um grande segredo para fazer a iniciação de Bardon correta. E eu vou falar sobre esse segredo no final, mas ele tem relação justamente com esse negócio da quantidade de exercícios e desse negócio de tudo se encaixar e se unir de uma forma funcional na sua vida. Olá, irmãos. Eu sou o Frater Guzac, mago hermetista, adepto do sistema de Franz Bardon, há 16 anos no sistema. Bom, o livro de Bardon, Magia Prática, ele é bem popular, muito conhecido, e tem sempre aquela questão de o que realmente é magia prática e o que tem neste livro que o torna tão diferente dos principais materiais ocultistas de base que já existem de autores antigos e famosos. Bom, vamos começar falando um pouquinho dos materiais antigos, porque assim vocês vão entender a estrutura da obra de Bardon. Os materiais antigos do tema iniciático ou do tema de iniciação, eles eram voltados a já estudantes, a já praticantes daquele sistema, a gente já iniciada. Portanto, você tinha que, através dos seus saberes prévios, o seu desenvolvimento consciencial já feito, descobrir o que realmente são as pérolas, o que são fantasias e o que eram armadilhas antiprofanos. E assim você ia fazendo seu estudo e você mesmo ia chegando às diversas conclusões, né? Que um mago, um praticante deve chegar. E tudo isso é muito mais trabalhoso, é muito mais difícil. Não é para qualquer um. Então, a providência divina, numa tentativa de mudar essa lei natural, né, mudar a ordem de como as coisas acontecem, nos permitiu que o mestre Bardon viesse a este mundo trazer essa codificação através das suas obras iniciáticas. Portanto, então, magia prática é uma compilação de técnicas e segredos iniciáticos que Bardon recolheu através de sua longa experiência em diversas ordens. Dentro das ordens iniciáticas não existe uma metodologia tão didática, onde o aluno segue passinho por passinho. Existem os graus, sim, existem os materiais referentes aos graus, mas o próprio praticante, ele precisa se encontrar, digamos assim, dentro do seu grau e descobrir os seus exercícios através do seu estudo e o que ele precisa. Bardon em magia prática já deixa tudo pronto, tudo passinho a passinho, tudo etapa por etapa. Do jeito que você não se perde, do jeito que você consegue seguir bem o sistema, e você consegue ter resultados, porque tá ali, é muito bem descrito, é muito didático, você sabe exatamente qual habilidade que você deve adquirir no próximo exercício ou no próximo degrau. Então, você já tem ali todo o espectro necessário do entendimento da sua iniciação. O que não existe nas ordens, tal como eu falei, porque dentro das ordens é um processo muito de autodescoberta, e de Bardon já tem sim a autodescoberta envolvida, mas os exercícios são muito bem escalonados, muito bem simplificados. Isso é o grande diferencial da obra de Bardon, é o que o torna tão popular, porque todos antes de Bardon eram acostumados com aqueles livros iniciáticos, com a escrita iniciática, que ela é muito bonita, né, muito poética, mas ela é difícil de entender e quem não é iniciado não entende, porque não tem as chaves de compreensão necessária para ler uma obra, por exemplo, de Eliphas Levi, ou ler uma Tábua de Esmeralda de Thoth, que para muita gente vai parecer um livro fantasioso, vai parecer um livro fictício, ou vai até parecer um livro de versos poético. Ele não vai conseguir ver o cerne. Então a preocupação de Bardon era isso, levar o sistema prático iniciático e deixar que as pessoas se exercitassem, se conhecessem, se descobrissem e assim desenvolvessem as habilidades necessárias, descobrisse através de si mesmo e do seu desenvolvimento as chaves do verdadeiro iniciado. Portanto,
de forma mais simples e mais genérica, o livro de Bardon é um compilado de exercícios de diversas ordens através de um método de estudo didático que leva ao aluno comum um sistema passo a passo, que pode, por ser passo a passo, dispensa até mesmo a necessidade de um mestre te acompanhando o tempo todo, porque o próprio livro se torna o seu mestre da iniciação. E você consegue se desenvolver satisfatoriamente através de magia prática, coisa que dificilmente aconteceria sozinho através dos outros materiais. Você não conseguiria desenvolver esse leque de competências, de habilidades para poder ver as chaves que virão mais para frente. Então, para quem está começando, quer se tornar um mago, quer se tornar um iniciado, o sistema de Bardon é sempre o melhor, porque tem ali todas as vias necessárias do desenvolvimento equilibrado, passo a passo metódico e que não exige a presença de um mestre, porque o livro se torna o seu mestre também. Sem o sistema de Bardon, você não consegue fazer essa iniciação sozinho. Você precisaria entrar em uma sociedade secreta, em uma ordem iniciática, para você conseguir ter o desempenho necessário. Mas no livro de Bardon você consegue fazer tudo isso e sem sair de casa. Depende mais de você. Bom, esse tipo de pergunta não ocorre muito, mas ela é bem interessante. Às vezes as pessoas podem pensar que o sistema de Bardon ele exige uma aptidão prévia para esse desenvolvimento. E sim, exige. Quanto mais você tem uma aptidão prévia, maior você se desenvolve dentro de qualquer sistema iniciático que você for fazer o seu estudo, qualquer sistema espiritualista, qualquer sistema de crescimento de consciência, porque você já está mais capacitado, você já tem mais ferramentas de operação para colocar sua mente aí num padrão mais funcional, digamos assim, e que aprenda melhor. Então, as pessoas que têm essa aptidão maior, lógico que elas vão ter um resultado mais dinâmico no sistema. Mas mesmo as pessoas que não têm essa aptidão, elas estão construindo essa aptidão. A aptidão ela não brota do nada pela simples casualidade. Não existe isso. É um treino prévio que você fez em algum momento, seja nesse renascimento, seja no outro renascimento, ou até mesmo centenas de renascimentos antes deste último. Você está colhendo os frutos que você mesmo plantou em algum momento. Então, mesmo se você não tem essa aptidão agora, faça o sistema de Bardon, porque você está desenvolvendo essa aptidão realmente. E o que vai facilitar em outros renascimentos. Então, o tipo de pessoa que pode praticar e que vai ter resultados no sistema de Bardon é aquele que busca de forma sincera, né? É o buscador sincero que se dedica realmente no seu sadhana, no seu crescimento espiritual. Ele quer ser um ser conectado com as poderosas egrégoras, né? Quer ser um ser que busca a resolução dos mistérios, né? De forma sincera, né? Não é aquele que chega apenas querendo as técnicas, querendo os poderes, querendo os milagres, porque este não tá buscando de forma sincera, né? Ele está buscando de forma interesseira, né? Ele quer algo para ele agarrar lá. Agora, o praticante que vai de forma sincera, que se inspira na real evolução espiritual e consciencial, ele pode chegar a um resultado muito melhor, porque ele não tem uma carga de expectativa para atender. Ele está aberto a todos os ensinamentos que venham do cosmos, a todos os ensinamentos que venham da iniciação, a todos os ensinamentos de forma geral. Ele está completamente aberto, ele está de coração aberto para aprender, seja lá o que vier. Então, esse tipo de buscador, ele sempre vai ter um resultado melhor, porque ele não pratica para ter clarividência, ele não pratica para ter intuição, ele pratica para aprender tudo, seja lá o que for. Mesmo que ele discorde agora inicialmente, mesmo que ele desconheça inicialmente, ele está com a mente aberta a observar e talvez até aceitar a novidade.
Agora, aquele que já vem com viés, que já vem com a mente estabelecida, que já vem com aqueles interesses primários, que a maioria das vezes são ilusórios, eles não vão conseguir aprofundar no sistema, porque eles estão correndo atrás de objetivos que não existem, objetivos ilusórios. Então, ele não pode alcançar sucesso nessa jornada e nessa caminhada. Agora, o buscador sincero não, ele está disposto a aceitar tudo, ele não tem expectativas e não tem ilusões prévias selecionadas na cabeça dele. Com isso, ele está disposto a ver a realidade do sistema, a realidade da vida, a realidade da existência, a realidade da iniciação e, portanto, alcançar a realidade dos saberes. Este é o praticante que evolui, que se torna um mago pleno. Bom, depois que as pessoas já leram a parte teórica de magia prática, que é bem pequena, por sinal, 60 páginas, por aí, depende das versões, mas em uma média de 60 páginas, né? Então as pessoas vão ir para aquela parte que elas já viram lá desde a capa do livro, né? Que é a parte prática, exercícios em 10 graus, né? Em 10 etapas. E quando elas chegam lá, elas se assustam, porque elas veem que o livro, na verdade, é a parte prática e a parte teórica era só uma introdução. E dentro dessa parte prática, tem muitos exercícios. Eu não lembro exatamente quantos, mas entre 115 e 120 exercícios diferentes até chegar no grau 10. Então, 115 exercícios são muitos exercícios. E o que as pessoas querem saber é por que tantos exercícios no sistema de Bardon? Toda iniciação tem tantos exercícios assim? Bom, agora eu vou te explicar uma coisa que vai fazer mais sentido na sua percepção acerca dos exercícios de Bardon, né? Porque parecem ser tantos que, na verdade, depois que você termina os 10 graus de magia prática, você percebe que não era 115 exercícios, tal como você via inicialmente, mas, na verdade, é o que a gente chama da fragmentação das técnicas para poder construir um método didático. Então, o que aconteceu aí? São um conjunto de técnicas, não são 105 técnicas, mas só que Bardon as fragmenta em diversos passos, para você conseguir ir passinho por passinho, até dominar a sua técnica. E nisso, a técnica se fragmentou em, por exemplo, 10 partes para você dominar uma habilidade. É aonde parece que são muitos exercícios. É que Bardon quis criar um método muito didático, muito passinho a passinho. Então, ele dividiu e segmentou muito os exercícios, né? As técnicas. E elas ficaram parecendo vários exercícios para desenvolver a mesma habilidade, o mesmo potencial. É por isso que a gente fala que existe um grande segredo para fazer a iniciação de Bardon correta. E eu vou falar sobre esse segredo no final, mas ele tem relação justamente com esse negócio da quantidade de exercícios e desse negócio de tudo se encaixar e se unir de uma forma funcional na sua vida. Então, essa quantidade de exercícios, embora assustadora, nessa média aí que eu falei desses 115 exercícios, na verdade elas são fragmentos que se consolidam em técnicas diferentes. Você vai ver que você começa, por exemplo, a observação do pensamento, depois você vai para domínio do pensamento, depois esvaziamento do pensamento. Isso são todas técnicas para você ir controlando o seu pensamento. E elas vão ser utilizadas no grau 2 de novo, através dos exercícios de concentração visual, concentração dos poros, e depois você vai para o grau 3, você vai fazer a impregnação dos elementos. Então, basicamente, esse tanto de exercício, na verdade, era para complementar poucas técnicas. E isso gera essa estranheza inicial, né? Parecer que o sistema é grande demais, quando na verdade não, ele só está muito dividido em várias coisinhas, vários tópicos, que na verdade é uma coluna só. Por isso, essa impressão.
Muito bem, excelente pergunta. Essa sempre está na mente daquele que quer iniciar o sistema. Esteve também na minha. E hoje, depois de tantos anos nos exercícios, tantos anos me empenhando no meu sadhana, meu desenvolvimento espiritual, eu consigo compreender o cerne dessa dúvida central, né? Consigo perceber com exatidão, com clareza, o que realmente é da magia e o que são as coisas criadas pela mente profana, que desconhece a magia, né? Eu não sei se vocês viram no vídeo anterior, que eu até comentei sobre, respondi uma questão que a gente fala, o vídeo vai estar em algum lugar aí, vocês vão conseguir ver ele aí, que até fala dessa questão da visão da magia do ponto de vista do profano e do ponto de vista do iniciado, que parecem até duas coisas diferentes, incompatíveis, de tanto que a visão e a interpretação é diferente, né? Porque o profano, ele não tem conhecimento, ele não tem estudo, ele não tem experiências, ele nunca teve um acompanhamento profundo daquilo e de repente ele chega e lê num livro falando de operações mágicas milagrosas. Então ele vai compreender tudo errado, porque ele não sabe o processo por trás daquela realização, né? Ele está vendo só o ritual, ele está vendo só a parte externa do fenômeno magístico, né? Ele não sabe o que está acontecendo a nível interno. Então ele vai gerar, sim, um ponto de vista fantasioso acerca daquilo. Isso é natural, isso acontece com todo mundo e em toda iniciação, em toda ordem, em toda sociedade secreta, toda ordem iniciática, entram pessoas com as expectativas equivocadas e na medida que elas vão progredindo e avançando nos seus graus de iniciação, elas vão compreendendo a real situação de uma iniciação e o que é magia e o que é desenvolvimento consciencial. Portanto, essa identificação do que é real e do que não é real no sistema de Bardon fica a cargo de você mesmo, porque você mesmo tem que analisar, tem que comparar com os seus viés, os seus próprios viés que já estão na sua cabeça. O que é o viés? É a sua forma de ver o mundo através de um preconceito, um conceito já formado, é aquele negócio, aquela velha opinião formada sobre tudo. Para você se tornar um grande magista, você tem que abandonar esse negócio de opinião formada. Não existe opinião formada na magia, é investigação. Você não vê uma situação X, uma situação Y e você liga elas e começa a fazer associações fantasiosas. Não, você faz o estudo. O ocultismo é a ciência espiritualista, não é a especulação. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro com a cabeça aberta, com a mente muito mais aberta e disposto a simplesmente ignorar nossos próprios viés, nossos próprios preconceitos, a nossa velha opinião formada sobre tudo. É pegar ela, fazer uma bolinha com ela e descartar ela, ou guardar, pelo menos, em algum canto que não te atrapalhe estudar. É assim que você vai ver o que é real no sistema de Bardon e o que é fantasia gerada pela sua cabeça, não pelo sistema, porque o sistema de Bardon, ele não tem nenhuma fantasia nele, tudo é praticável e tudo é alcançável, mas não da maneira como o profano imagina ou especula sobre os grandes mistérios, né? Então, eis a questão, o que é real ou o que é fantasia vai depender muito do ponto de observação de quem está vendo a obra pela primeira vez. Então, afaste-se das expectativas, afaste-se dos viés, afaste-se do preconceito e daquela opinião formada sobre tudo e encare o sistema de Bardon como algo novo que você simplesmente desconhece e você só vai conhecer quando praticar, porque ninguém, em hipótese alguma,
vai vir aqui para te falar ou ficar te provando coisas do sistema de Bardon. Por que eu provaria coisas do sistema de Bardon para você, se é você que tem que descobrir, se é você que tem que fazer a iniciação? Pensando nisso, você já vai conseguir ter o parâmetro para analisar realmente o que é real e o que é fantasia no sistema de Bardon, ou do ponto de vista do observador que desconhece a obra. Para quem desconhece a obra, muitas coisas à primeira vista, lendo o sumário, porque as pessoas gostam muito de ler sumários e às vezes esquecem de ler o próprio capítulo. Então você lê num sumário lá um despreendimento da mão astral, parece uma coisa muito surreal, mas quando você vai ler o exercício, já é uma coisa diferente, é uma pegada diferente. Ou, por exemplo, lá no exercício do grau 3, do pensamento simultâneo, as pessoas acham que é pensar em várias coisas ao mesmo tempo, elas se equivocam, acham que é pensar, por exemplo, sei lá, em política, em economia, em notícias e nos seus afazeres de casa, tudo ao mesmo tempo. Estou resolvendo todas as situações ao mesmo tempo. Não, não é isso. Esse exercício do grau 3 é aprender a observar com todos os seus sentidos simultaneamente. É estar completamente integrado, presente. Então, o que causa essa sensação de que existe coisas fantasiosas no sistema é a fantasia das próprias pessoas que leem o sumário, que leem mal os exercícios ou mal interpretam as palavras de Bardon e chegam em conclusões equivocadas. Então, tenha a mente aberta, sem preconceito, sem viés, sem a opinião formada sobre tudo, encare como algo novo e aprenda tudo que se tem para aprender. É assim que você descobre o que é real e o que é fantasia no sistema de Bardon. É excelente essa pergunta, principalmente nos tempos modernos, né? Que a hipnose, ela sempre foi uma coisa mística, né? Voltada aos círculos magísticos, iniciados, espirituais e etc. Mas depois de Milton Erickson, surgiu a hipnose clássica, né? Milton Erickson era um terapeuta que ele fazia curas terapêuticas, fazia tratamento terapêuticos apenas conversando com as pessoas, né? Só que trocando uma ideia, trocando informações, e conseguia fazer uma pessoa se sentir melhor, conseguia fazer uma pessoa parar de fumar, e as pessoas não entendiam o que era aquilo exatamente. Eu não lembro o nome dos estudiosos, né, que começaram depois esse estudo, do que Milton Erickson fazia, mas eles chegaram à conclusão que, através das palavras, a gente consegue influenciar o inconsciente das pessoas, né? E chegaram à descoberta da hipnose clássica, tal como se conhece hoje em dia, embora ela ainda tenha um viés muito místico, digamos assim, muito místico, porque pouco se fala sobre ela, né? Porque quem faz hipnose, quem pratica hipnose, quem vende curso de hipnose, não quer falar da hipnose de uma forma transparente. Porque se vocês soubessem o que é hipnose, vocês vão falar, nossa, isso é tão simples, isso é tão fugaz, isso acontece todos os dias. Então, isso não tem como fazer milagres, isso é só uma coisa simples que acontece no processo mental todos os dias. Por isso, eles ficam transformando essa hipnose em realizações fantasiosas. E é aí que entra a questão da hipnose no sistema de Bardon. As pessoas vão falar que o sistema de Bardon é auto-hipnose, que na verdade você está se hipnotizando para ter as experiências. Eu não vou falar que estão de todo errado, mas também não estão de todo certo. Muitas, eu diria que até metade do livro de Bardon é o controle da sua própria mente. Se é o controle da sua própria mente, óbvio que você que é o operador da sua mente, você que tem que controlar ela. Então é você dando sugestões em você mesmo para se ressignificar, fazer uma transformação de si mesmo. Isso acontece na terapia também.
é a ressignificação, é transformar a si mesmo. É normal, isso não é autoilusão. Se você é uma pessoa que tem um comportamento vicioso, seja lá, consome seu cigarrinho, né, tá lá o tempo inteiro com ele. Aí o que você fala? Você ressignifica a sua mente para você não gostar mais do seu cigarrinho, falar que ele é nojento, ter raiva dele, ou seja, ter medo dele que ele vai te matar, qualquer coisa, e você simplesmente para de consumir ele. Você fez uma auto-hipnose, você fez uma ressignificação, uma auto-ressignificação e foi benéfica para você. Qual o problema disso? Isso que eu não entendo quando as pessoas acusam o sistema de Bardon de ser auto-hipnose. Qual o problema de você se auto-hipnotizar para você se ressignificar e se tornar um ser melhor? Não é o que fizeram com a PNL, quando a gente fala de programação neurolinguística, a base da programação neurolinguística é isso, autoprogramar a sua parte neural através da linguística. Qual o problema nisso? A PNL ela surgiu nos anos 70, 1970, e daí para frente ela vem sendo utilizada. Lógico que ela ainda é razoavelmente nova, né? Ela tem muito o que se desenvolver e ela tem as coisas dela que são controversas, são estranhas e são até falaciosas, fantasiosas. Por exemplo, os movimentos oculares. A pessoa está olhando para cima, para a direita, está pensando, para o outro lado ela está imaginando, se olha para baixo ela está ouvindo. Não, nem sempre isso funciona. Mas a reprogramação em si, ela funciona, você é capaz de se reprogramar através da sua linguística, da sua sugestão. Então, sim, metade dos exercícios de Bardon tem um cunho hipnótico porque é justamente transformar a si mesmo, a sua própria cabeça, a sua própria cachola. Então você vai usar a sugestão em si mesmo para se ressignificar. Tanto que o grau 2, a base dele é a autossugestão. Hipnose pura, hipnose clara, hipnose nítida. Mas só que só por isso funciona? Não, o grau 2, ele vem a transformação interna, mas ele não é baseado só na autossugestão. Ele é baseado em 3 campos de ação. É a sugestão, a abstenção e o desenvolvimento da característica oposta que você quer trabalhar. Então é uma ferramenta auxiliar, não que ela vai fazer milagres para você. Então, quando as pessoas vêm acusando o sistema de Bardon de ser hipnose, elas estão querendo levar para aquela falácia de que a hipnose constrói realidades na sua vida e que pode te enganar. É mentira. A hipnose, ela não tem esse poder todo. Ela te ajuda a fazer transformações internas. Mas se eu, por exemplo, falar assim, a partir de agora você vai ver eu aí do seu lado em chamas. Não existe isso. Hipnose não é capaz de fazer milagres. Ou, por exemplo, você está com um problema de saúde aí, de pele, e eu vou falar 1, 2, 3, você vai dormir e vai acordar sem problema. Não existe. Hipnose não é isso. Hipnose é ressignificar a sua mente através de autossugestões. Tanto que eles falam que dentro da hipnose clássica, quando você vai estudar lá, eles falam que toda hipnose, na verdade, é uma auto-hipnose, que deixam muito claro que você não hipnotiza ninguém, você só dá o método para que a pessoa se hipnotize. Isso você aprende quando você faz um curso de hipnose clássica. Então a gente vê que não tem como o sistema de Bardon ser estruturado numa ilusão de uma autossugestão fantasiosa. Essas autossugestões utilizadas no sistema de Bardon são sim para verdadeira transformação interna, para fazer a ressignificação e o domínio das técnicas. Eu, por exemplo, uso muito hipnose nas técnicas guiadas aqui do canal. Por quê? Para você ter a experiência e o resultado? Não funciona. Não adianta eu falar para você que você vai concentrar, vai imaginar, vai respirar bem e pronto, você dominou o grau 5. Não tem como. É impossível. A hipnose não funciona para isso. O que a hipnose funciona nas minhas técnicas guiadas? Ela funciona para pacificar o seu corpo, pacificar a sua mente, dar as orientações certas do que a sua mente tem que fazer durante o exercício, e dar algumas sugestões para evitar a distração, para você estar sempre concentrado ali na voz, nas técnicas, e você realizando o processo dentro da sua mente, dentro do seu construto.
ou ego. Então você vai trabalhar em você mesmo para você canalizar o seu relaxamento e a sua atenção focada. É para isso que a hipnose serve nas técnicas. Ela não serve para fazer nenhum tipo de milagre. Essa é a verdade sobre a hipnose. Por isso que muita gente chega, vê os exercícios de Bardon, vê a semelhança com algo hipnótico e de repente chega lá no grau 10, Bardon está falando mal da hipnose, falando que ela não deve ser muito utilizada. E é justamente por isso, porque a hipnose ela gera muita confusão, as pessoas acreditam que você está forçando elas a terem uma experiência através da hipnose, quando na verdade é elas que estão tendo a experiência através do método que você dá para elas. Então, se eu te falo na hipnose, imagine você em um barquinho, o barquinho vai balançando com as ondas e vai te relaxando, não é eu que estou enfiando a ideia de um barquinho na sua cabeça, é você que está cultivando. Tanto que eu não dou nem descrição, o barquinho é grande, o barco é pequeno, o barco é vermelho, o barco é azul, não me interessa, porque eu quero que você que crie na sua cabeça as sensações que te agradam, que te levam ao relaxamento e te levam ao superfoco. É para isso que serve a hipnose. Hipnose é uma ferramenta de ressignificação através do relaxamento e do hiperfoco. Ela não faz milagres, ela te ajuda a se conhecer e a se transformar. Então, tem sim hipnose no sistema de Bardon, tem hipnose nos meus vídeos, tem hipnose no ocultismo inteiro, e isso não é um problema, tal como os praticantes da hipnose clássica falam que a hipnose é um problema nos dias de hoje. Existem situações sim que eles usam aí nas igrejas e criam uma sensação de curas aí, principalmente imediatas, através de sugestão de remover a impressão da dor ou do problema da pessoa. Isso acontece porque a pessoa, querendo não ter a dor, ela ressignifica para tirar a dor de si mesma. Mas isso é só momentâneo. Então a hipnose ela não deve ser usada para isso. Por isso, realmente as pessoas falam mal disso, é uma atitude errada, eu concordo plenamente, tanto que a gente não vê isso em Bardon, a gente não vê isso no meu canal e a gente não vê isso nos espiritualistas sérios, embora todos usem a hipnose, quer consciente ou quer inconsciente, porque a hipnose é a ferramenta da linguagem. Nós conversando aqui, falando palavras, pensando em situações, está havendo, de alguma forma, a troca de sugestões. Portanto, é um processo hipnótico, quer queira ou não, mesmo numa conversa simples. Só para finalizar, dando um exemplo. Já você, quando criança, já estava brincando em alguma árvore, brincando alguma coisa, né? Tava tudo bem, você estava seguro. Aí, de repente, a sua mãe falou assim, desce daí que você vai cair. E você teimou, falou, não vou descer. De repente, 2 minutos depois, você caiu. Tava tudo bem, você estava tranquilo, você estava bem equilibrado. Por que você caiu depois que sua mãe falou isso? Porque sua mãe é um princípio de autoridade e ela te embutiu a sugestão, você vai cair. Então o seu subconsciente, o seu inconsciente fez a sua mão ou o seu pé vacilar em algum momento e fez você cair por causa dessa sugestão. Foi hipnose. Portanto, a hipnose é um processo 100% natural, não tem nada daquilo, eu estou em transe deixando a sua mente sob o meu controle, durma. Não tem nada disso. Não existe isso. Quando eu falo durma na hipnose, é porque eu já expliquei para a pessoa. Quando eu falar durma, você vai fechar os olhos, vai relaxar, vai começar a seguir a minha voz. Então eu falo durma e ela faz a instrução, ela está me seguindo a minha instrução. Ela quer fazer o processo. Então ela está seguindo o processo. É só isso. Ressignificação, relaxamento e hiperfoco. Hipnose é só isso. Bom, lembra que eu falei para vocês que eu ia deixar um segredo, um grande segredo do sistema de Bardon, e chegou a hora. Eu vou falar desse segredo e vocês vão entender melhor como que funciona o sistema de Bardon e vão tirar um pouco das expectativas surrealistas dele, tendo uma visão mais pé no chão, mais firme, mais inteirada, que vai te ajudar a ter sucesso na sua prática, né? Aquela questão lá que a gente falou do tipo de pessoa, né? Da segunda pergunta, do tipo de pessoa. E você sabendo desse segredo, você vai ser o tipo de pessoa ideal para alcançar um desenvolvimento pleno no sistema de Franz Bardon. Entendam, o maior segredo entendam
que os exercícios de Bardon, os graus de Bardon, não são degraus na sua escada para você subir no topo. Não são. Porque uma escada, uma vez que você chegou no topo, você dispensa a escada, ela se tornou inútil. Ela foi uma ferramenta. Não é este o caso de Bardon. Não é uma ferramenta, são técnicas que você vai aprender. É, por exemplo, dominar a técnica, sei lá, de pintar casas, por exemplo. Você dominou a técnica para pintar a parede, você pinta ela com maior facilidade, você pinta ela com maior qualidade e com maior agilidade. É uma técnica que você guarda para a vida inteira. Mesmo que você pinte a parede 5 anos, depois fica 10 anos sem pintar, e depois volta e fala que ó, tem uma parede para você pintar. Você sabe a técnica, você não dispensou a técnica. A técnica ainda está na sua cabeça, ainda está na sua memória, e você pode usar ela, talvez um pouco meio enferrujado, mas se você praticar de novo, você volta àquela qualidade. Isso é exatamente o que acontece no sistema de Bardon. Tudo ali são técnicas. Não é porque você fez a observação do pensamento agora e você já se sente confortável com ela, que você vai pular para o domínio do pensamento e vai esquecer completamente a observação do pensamento, que ela já não te serve mais. Não é. Ela te serve sim, o tempo inteiro, para sempre. Em todas as ocasiões da sua vida, a observação do pensamento vai lhe ser útil. Você vai identificar o que é um pensamento seu, o que é um pensamento intuitivo, o que é um pensamento impulsivo. Isso é essencial na sua vida o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, não tomem os exercícios de Bardon como degraus para subir lá em cima. Porque se você tomar assim, você já fracassou antes mesmo de começar. Tome como técnicas que você vai adicionando em si mesmo, adicionando técnica a técnica, se tornando um ser cheio de técnicas de alta qualidade e de alto domínio, porque você treinou todas as suas técnicas, né? E leve, e o principal de tudo no bardonismo, leve para o dia a dia. Não pense que só quando você está aqui na sua asana meditando que você tem o exercício para fazer. O exercício é uma técnica, ele serve para qualquer ocasião na sua vida o dia inteiro. Então use várias vezes ao dia. Enquanto você estiver numa conversa com alguém, observe seus pensamentos. Enquanto você escuta a pessoa, observe seus pensamentos, como seus pensamentos reagem ao que a pessoa fala. Reage ao que ela está contando, como a sua imaginação reage às palavras e cria a história do que ela está contando. Isso é observação do pensamento, isso você deve fazer o tempo inteiro. Então, cada exercício de Bardon é uma técnica que é levada para a vida inteira e, principalmente, ela é aplicável no dia a dia, ela não fica só ali sentado. Por isso que vai acontecer de alguns praticantes terem, por exemplo, 20 anos no sistema e não terem uma qualidade prática de alguém que tem só 5 anos no sistema. Porque esse de 20 anos no sistema está ficando só ali sentado. Ele só pensa no exercício enquanto ele está sentado na meditação. Agora, o praticante que leva o dia a dia, ele se torna um mestre no exercício, um mestre no domínio, justamente porque ele está levando o exercício para o dia a dia, ele está sempre praticando e sempre desenvolvendo. Esse é o maior segredo de Bardon. Todos os exercícios são técnicas, eles se juntam, um depende integralmente do outro. Se você quebrar esse elo, você já não consegue fazer mais os exercícios adiante, porque como eu disse lá na pergunta 3, sobre a quantidade de exercícios, é aí que você vê que não são tantos exercícios, são diferentes passos da mesma técnica, diferentes passos da mesma técnica. Por isso, pular exercício é ruim, você não se desenvolve, porque você está perdendo um passo da mesma técnica, e também, se você não leva ao dia a dia, você não desenvolve, porque a sua técnica está sempre enferrujada, sempre limitada. Então é isso, meus irmãos. Pratiquem o sistema de Franz Bardon de forma sincera, sem buscas duvidosas no seu interior, sem querer se beneficiar ou curvar as leis da natureza ao seu bel prazer. Porque o verdadeiro mago, a verdadeira magista que compreende as leis universais, ele sabe que as leis são imutáveis e que elas não estão aqui para serem envergadas ao bel prazer de ninguém.
Então você vai entender que você não subjuga as leis, você usa as leis ao seu favor. E é assim que funciona tudo. E é assim que o praticante se torna um grande mago, capaz de ver a verdade da magia, ver a verdadeira magia, evoluir a sua consciência e transcender além da mera forma humana que estão limitados neste exato momento. Bom, a gente falou aí sobre o sistema de Bardon, como essa primeira lâmina, magia prática, ela é tão importante e tão transformadora nas nossas vidas. No próximo vídeo, vamos falar de como você pode começar magia prática da forma certa, obter todos os resultados, ter uma facilidade na execução dos exercícios, saber levar para sua vida e saber se tornar realmente um mago de verdade, fazer a verdadeira iniciação com o livro de Bardon aí na sua mão. Então é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, paz e luz a todos. Assalam wa nur.